Nuno, podes ligar, por favor, o microfone? Obrigada. Obrigado, Fernanda. Peço desculpa. Muito boa tarde a todos. Em nome da Banca Inter-Região de Ativos, vulgo BKGA, que muitos de vós já conhecem e investem connosco, quero agradecer-vos por terem aceito o convite para participar neste webinar sobre o tema Outlook 2023. O meu nome é Nuno Salvador, sou gestor de ativos financeiros na BKGA e vou tentar em 30, 40 minutos transmitir-vos a nossa visão do mundo, das economias e dos mercados financeiros para 2023. Fiquem connosco. Vou partilhar a nossa apresentação. E, desde logo, dar-vos nota de 5 pontos que nos vão acompanhar ao longo destes 30 a 40 minutos. Primeiro, olharmos para os mercados no ano que há poucos dias findou, portanto, 2022. Depois, olharmos para os mercados e economias, as suas condições atuais, tentarmos antecipar o futuro e, depois de tentarmos antecipar o futuro, a nossa alocação de ativos e os cenários prováveis e também os improváveis para 2023 e, finalmente, o posicionamento da BKGA e dos nossos clientes para enfrentar o desafiante ano de 2023. Comecemos, então, pelos mercados e por 2022. Aqui temos uma fotografia das principais classes de ativos no ano que terminou e que ano dramático, meus senhores. Todos nós experienciámos este ano muito, muito difícil. Para terem uma ideia, 2022 foi o pior ano em termos de retorno de carteiras diversificadas desde 1937. Isso mesmo, o pior retorno dos últimos 85 anos. Uma curiosidade que vos trago. Sabem em quantos anos, desde 1928, portanto aproximadamente 94 anos, é que as ações e as obrigações a 10 anos nos Estados Unidos encerraram o ano, ambas em território negativo, em apenas 5 destes últimos 94 anos. Para percebermos o quão complicado foi 2022. Outra curiosidade. Tem ideia do número de anos em que estes mesmos ativos tenham desvalorizado mais de 10%? Portanto, uma queda no ano cheio superior a 10%? Só uma única vez, em 2022. O trágico ano de 2022. Estes números refletem bem o quão duro foi o ano que passou, que obviamente ficou marcado pela subida vertiginosa da inflação, originada pela reabertura das economias após a pandemia, pelos constrangimentos das cadeias de abastecimento e, obviamente, foi intensificada pela guerra da Ucrânia. A inflação disparou para níveis mais elevados das últimas décadas, obrigou, obviamente, os bancos centrais a restringir a sua política monetária de uma forma muito rápida, apesar de terem reagido muito tarde, e para além de rápida, muito forte, portanto, com subidas de 75 pontos base em alguns casos, que já não eram vistas há muitos anos. Ou seja, obrigou aqui os bancos centrais a subir as taxas de juros para tentar combater e tentar diminuir essa inflação galopante. O resultado está à vista. Ações a registarem desempenhos negativos, em alguns casos 2 dígitos. Estados Unidos perto dos 19,5% de queda. Os emergentes a caírem mais de 22%. Olhando para as obrigações, o cenário não foi muito diferente. Quedas perto ou mesmo acima dos 2 dígitos. Como digo aqui no título, Reino Unido e matérias-primas foram os únicos sobreviventes a este mar de sangue que foi 2022. Trazemos, como sempre, o top 3 das ações em que, como podem ver, só o Reino Unido está verde. Japão em segundo lugar e a zona euro, ou a Europa, se quiserem, excluindo o Reino Unido, em território negativo, mas em terceiro lugar. Top 3 das obrigações, todas a vermelho.
lideradas em termos de queda menor pelo investment grade nos Estados Unidos, mercados emergentes em moeda local e o investment grade da zona euro. Portanto, esta foi a negra figura do ano passado. E, meus amigos, após uma pandemia, tivemos uma guerra. Ou seja, repostos que estávamos da queda que podemos ver aí em finais de 2019, princípios de 2020, do Covid, e uma recuperação fabulosa até final de 2021, pois que temos uma guerra na Europa, aqui às portas da Europa, a voltar a trazer a volatilidade, a voltar a trazer o sabor amargo das quedas de mercado. Obviamente, e olhando para este gráfico, podemos ver que não foi uma queda tão rápida e tão sinuosa como foi na altura da Covid, mas, porque vemos que existiram algumas valorizações no entretanto, ainda assim foi uma queda significativa. Para a frente, o que aí virá será um cenário verde, será um cenário negativo. Vamos ver qual a nossa expectativa para a frente nos slides mais à frente também. Um gráfico que já é bastante conhecido e que, obviamente, nunca o vamos deixar de trazer nos nossos outlooks, algo que se mantém sempre, se olharmos para a história do mercado acionista, se mantém sempre, que é compararmos a razão com a emoção. E investindo no longo prazo, a resiliência paga sempre. Obviamente, nesta altura, olhando para este slide e para este gráfico, estamos aqui numa altura de queda, mas a história ensinou-nos grande crise financeira de 2008, crise da dívida europeia, o crash da China em 2015, 2016, o crash do último trimestre de 2018, a Covid-19 e muitos outros que, se trouxéssemos um gráfico ainda mais longo, poderíamos trazer aqui. Efetivamente, após a tempestade, vem a bonança, vem a recuperação no mercado. Desta vez, acreditamos que não será diferente. Temos a vermelho na parte final do gráfico a invasão da Ucrânia e o super ciclo inflacionista. Lembro que a inflação já estava elevada, nomeadamente nos Estados Unidos, antes do início da guerra. Esta guerra, esta invasão de um país na Europa, veio elevar ainda mais essa inflação e veio torná-la um bocadinho mais permanente ou mais longa em termos de crescimento do que estávamos a antecipar no final de 2021. Portanto, acreditamos que faz sentido manter-nos investidos para podermos beneficiar da recuperação que acreditamos irá ocorrer nos mercados. Olhando, se calhar, um bocadinho mais em pormenor e tendo em conta não só o desempenho dos mercados, mas também a contribuição dos dividendos, que é muito importante, e aqui podemos ver o impacto dos dividendos em cada um dos principais mercados financeiros em que investimos. Estados Unidos, um impacto significativo, uma valorização desde 2009, sem contar com dividendos de 380%, que passa para 531, portanto, daí nós dizermos quintuplicar o capital desde a grande crise financeira de 2008, portanto, isto é um gráfico de base 100, em que comparamos os principais mercados em termos de investimento, tendo em conta os dividendos ou retirando os dividendos, e precisamente foi na altura da recuperação, após o impacto da queda da Lehman Brothers e da grande crise financeira de 2008, e desde então, quem tivesse investido teria quintuplicado o seu capital nos Estados Unidos, duplicado na Europa, triplicado no Japão, 1,5 nos emergentes e duplicado no Reino Unido. Portanto, temos aqui uma ideia clara de que manter-nos investidos com todas estas crises que eu falei faz sentido, traz retorno positivo, se formos resilientes e tivermos alguma razão, conseguirmos ter alguma razão no meio de um turbilhão de sentimentos em períodos de queda de mercado, obviamente. Deixamos de olhar para o passado, vamos olhar para a atualidade, mercados e economias, as suas condições atuais. Um quadro que pode ser complicado de analisar em detalhe,
trazemos aqui alguns indicadores. As taxas de juros a 10 anos nas principais economias desenvolvidas, o dividend yield dos principais mercados desenvolvidos, o return on assets de cada um desses mercados, o price to earnings ratio de cada um desses mercados também, as políticas monetárias de cada um deles, as políticas fiscais e depois PIB do último trimestre de 2022 e o PIB que tinha sido em 2021. Não vou focar em todos minuciosamente, dar-vos a ideia de que, em termos de PIB, vemos claramente um abrandamento face a 2021, face ao ano cheio de 2021. Reino Unido tinha crescido 7,4%, no último trimestre cresceu 1,9%, em variação homóloga, atenção. Relativamente aos Estados Unidos, 5,9% para 1,9%, Europa 5,3% para 2,3% e o Japão, o único que parece estar, em termos de crescimento no último trimestre do ano, a respirar ligeiramente melhor. Ainda assim, se olharmos para todas as regiões e para o último trimestre de 2022, muito similares. 1,9% nos Estados Unidos e no Reino Unido, 2,3% na Europa e no Japão. Dar-vos nota de que a política monetária que aqui vos trazemos é a remuneração dos bancos centrais, ou seja, é aquilo que os bancos centrais pagam pelos bancos de cada país colocarem o seu dinheiro junto do respectivo Banco Central. Se olharmos para as taxas de juro de refinanciamento, posso-vos dar em nota de que a Fed está nos 4,5%, o BCE nos 2,5%, o Banco de Inglaterra 3,5% e o Japão ainda está negativo em 0,10%. Ok? Portanto, para termos uma ideia, estas taxas estavam muito mais baixas antes da guerra da Ucrânia, obviamente, e ainda assim, nos últimos anos, não temos tido taxas de juros muito elevadas, porque também a inflação tem sido muito incipiente nos últimos anos por via da globalização e da importação de produtos de países cuja produção é bastante mais barata do que atualmente. Portanto, basicamente, olhando para a situação atual, é esta. Olhando, se quisermos, ainda para dados atuais, mas dados de indicadores macroeconómicos avançados que nos dão uma indicação, se quisermos, daquilo que os principais agentes económicos estão à espera relativamente ao futuro. Portanto, trazemos aqui os PMIs, quer da manufatura, da indústria, quer dos serviços, e por aí podemos ver a maioria deles, não todos, porque há um que não está em território de contração económica, que, para terem uma ideia, é os 50 pontos que fazem aqui a separação entre a expectativa de recessão económica para a expectativa de crescimento económico. Portanto, se estiver acima, estamos à espera de crescimento económico. Se estiver abaixo, estamos à espera de uma possível contração económica. Estados Unidos, manufatura e serviços abaixo dos 50, relativamente abaixo dos 50, com os serviços abaixo de 45. A Europa, 47,8 na manufatura, 49,8 nos serviços, muito próximo dos 50 nos serviços. Reino Unido, 45,3 na manufatura, quase nos 50 nos serviços. E daí nós incluirmos aqui essas setas cuja tendência é de contração, daí estarem a vermelho e a apontar para baixo. O Japão, ali, apesar da manufatura estar abaixo dos 50, o dos serviços está ainda sensivelmente acima dos 50, 51,1, e daí nós colocarmos uma seta na horizontal para dar uma indicação de que, em termos económicos, o Japão não estará a apontar para uma recessão de uma forma tão forte. O desemprego, bastante estável. Isto é um indicador de alguma segurança e de alguma inteligência por parte das empresas e dos decisores de cada empresa, porque aprenderam com a pandemia. Na pandemia houve aqui um corte de pessoal bastante significativo por via da pandemia e por via da queda forte que a pandemia provocou na procura. O que aconteceu foi que a recuperação foi mais rápida do que os decisores estavam à espera, tiveram que ir contratar novamente pessoas,
só que nessa altura já tiveram que contratar a preços mais elevados, ou seja, aumentaram os seus custos laborais por via da recontratação de pessoas que tinham despedido 7, 8 meses antes. Portanto, aprenderam com isso e esta robustez do emprego vem muito dessa aprendizagem com a pandemia. Olhando para dados atuais e se calhar um bocadinho para trás, inflação, neste caso nos Estados Unidos, em máximos dos últimos 20 anos. Já vos dei a indicação no início deste movimento, graficamente podemos aqui perceber o quão drástico foi esta subida, tão repentina, tão curto, num tão curto espaço de tempo e uma força astronómica da inflação, que, olhando para trás, nos últimos 8 anos, rondavam ali uma média abaixo dos 2%, portanto, abaixo do target que o Banco Central, a Reserva Federal Norte-Americana, tem, e, de repente, disparou com, inicialmente, a reabertura das economias e com os constrangimentos provocados pelo disparar da procura e pela dificuldade de fazer face a um aumento abrupto da procura por via da reabertura das economias, e depois incentivada a subir ainda mais com a guerra da Ucrânia, com o preço das matérias-primas a disparar e mais até da energia, mas também alguns bens alimentares que vieram levar esta inflação para níveis acima dos 8%, se olharmos para o cabaz de preços completo. Incluímos aí uma nota, será que estamos em peak rates? Peak rates, não falamos aqui das taxas de juros dos bancos centrais, essas provavelmente ainda vamos assistir a subidas. Quando falamos aqui num pico de taxas de juros, a tradução de peak rates para português, falamos, neste caso, das taxas de juros a 10 anos nos Estados Unidos. Terão provavelmente passado o seu pico. O seu pico terá andado ali em outubro do ano passado nos 4,25%, 4,20% em novembro. Está neste momento nos 3,40%, 3,38%, à volta disso. Provavelmente já teremos passado o peak rates, o que significa que os mercados estão a antecipar, e essa previsão que vemos aí no gráfico é indicadora disso, estão a antecipar uma queda abrupta da inflação, desde logo por o efeito base, porque a inflação é olhar um ano para trás. Se olharmos, à medida que o tempo vai avançando, para trás e a inflação estiver em valores muito elevados, o cabaz de preços neste momento poderá, com a descida do preço das matérias-primas, por exemplo, estará mais baixo, o que significa que estamos a assistir, em termos homólogos, uma variação negativa, um decrescimento, uma queda da inflação. Portanto, provavelmente, essa previsão que vem neste gráfico estará correta e poderemos observar uma queda e na inflação, e é isso que as taxas de juros provavelmente indicam. Olhando, já falei um pouco dos PMIs, olhando para indústrias e encomendas, estão em mínimos desde a pandemia. Portanto, nos gráficos podemos ver aquele pico negativo, aquela quebra abaixo dos 50 pontos dos ISM e dos PMIs, e também quer da produção, quer das novas encomendas no gráfico da direita, e podemos ver que houve a tal recuperação muito rápida de todos estes indicadores avançados, mas com toda a confusão que esta guerra veio incrementar em termos de inflação e de preocupação dos principais agentes económicos, temos agora todos estes indicadores em território de contração económica. Obviamente, a subida de taxas dos bancos centrais veio refriar ânimos no consumidor, veio refriar ânimos nos empresários e, obviamente, estas expectativas de abrandamento da produção atual, das encomendas que vão tendo as empresas, obviamente tudo isto se reflete nessa retração do consumo e, obviamente, os empresários que planeavam investir, se calhar adiam o seu investimento, e tudo isto é objetivamente intenção dos bancos centrais por forma a trazer a inflação para os níveis desejados.
Do lado de cá do Atlântico, inflação na zona euro, também, obviamente, em máximos dos últimos 20 anos. E temos aqui o índice de preços no consumidor, o seu crescimento, a fazer ali um pico acima dos 10%. Vêem o target do Banco Central Europeu nos 2%, onde esteve bastante abaixo disso, bastante ancorada esta inflação desde 2015 até finais de 2021, aí sim começou, após a pandemia, a subir também, como nos Estados Unidos. A previsão aqui também, igualmente, é de que a diminuição, a queda da inflação seja também rápida e muito forte. Falando também na taxa de juros a 10 anos na Alemanha, que é o indicador que, se quiserem, antecipa um bocadinho o peak rates ou o pico de taxas de juros na Europa, neste caso, também provavelmente terá passado o seu pico, 2,5%, 2,60% ali no final do ano passado, está neste momento abaixo dos 2%, muito próximo dos 2%, mas abaixo dos 2%. O que era a taxa de juros que rondava antes da guerra da Ucrânia. Portanto, provavelmente passamos peak rates também na Europa, é o que apontam as taxas de juros na Alemanha a 10 anos. Zona euro, olhando também para PMIs e também na atividade de serviços nos principais países, Alemanha e França, apesar de tudo, alguma resiliência na Europa que tem sido muito bem interpretada pelos investidores. Portanto, apesar de, olhando para o gráfico da vossa esquerda, quer a indústria, quer serviços, os PMIs estarem abaixo dos 50 pontos, já se vê provavelmente ali uma recuperação na final do gráfico e um caminhar próximo para os 50. Vamos ver se assim se mantém essa tendência. E também a atividade de serviços a recuperar na zona euro, tirando a Alemanha e a França, também na Alemanha, a França ainda num sentido inverso, mas provavelmente nos próximos tempos fará o caminho idêntico aos seus congêneres na zona euro. Portanto, alguns sinais de resiliência na zona euro, quer de indicadores avançados para a indústria, quer de serviços. Olhando agora para as principais economias emergentes, já trazemos aqui cerca de 7 países que englobam, se quiserem, uma maioria, uma grande maioria das economias emergentes e do seu peso nos principais índices acionistas. E temos aqui, se quiserem, caminhos distintos entre os vários países. Temos a China, que vinha numa tendência de contração económica, tirando, se olharmos para o índice, o PMI de manufatura, que estava há 6 meses atrás acima dos 50, encontra-se atualmente nos 47. O mesmo para o Brasil, que estava muito forte há 6 meses atrás, 60,8, neste momento 44,2. Provavelmente a alteração de governo no Brasil terá tido aqui um impacto forte junto dos empresários e junto das expectativas que os empresários têm para as suas empresas. Coreia do Sul, que estava bem acima, 51,3, consideravelmente acima dos 50, neste momento está 48,2, portanto aqui uma tendência, se quisermos, perdão, de contração económica. Em caminho inverso temos Índia, Indonésia e Filipinas, bastante fortes, bastante resilientes, com todos os acontecimentos que têm ocorrido no mundo em termos de impacto, obviamente, económico que possam ter. Portanto, Índia bastante sólida, bastante... Olhando para o desemprego, subiu um bocadinho, 7,2 e aumentou para 8,3. No Brasil, caiu. Na Rússia, muito estável. Rússia, que se olharmos, parece que está bastante estável. 53 na manufatura atualmente, que estava há 6 meses, 50,9. Não é de todo estranho estes números, não são de todo estranhos estes números. Prendem-se muito com a metalurgia, tudo o que está relacionado com armamento. Teve aqui um boost económico bastante forte. Obviamente, a componente energética do país também tem beneficiado com toda a guerra e apesar das sanções, obviamente não é fácil desligar e temos assistido a isso, não é fácil cortar o fornecimento de energia
e transferi-lo, para outros países e, portanto, tem-se aguentado bastante bem em termos de números macroeconómicos a Rússia. Portanto, temos aqui desafios individuais nas economias emergentes. A China, apesar destes indicadores apontarem para uma tendência negativa, dar nota de que o PIB chinês surpreendeu no quarto trimestre, portanto, acima do esperado, 2,9, creio eu, quando era esperado à volta de 1,6, 1,5, portanto, bem acima do esperado. Dados macroeconómicos muito acima das expectativas, recuperação das vendas a retalho, o crescimento do investimento em capital fixo, a produção industrial aguentou-se bastante bem, ainda tendo em consideração que atingiram o pico de casos de Covid na mesma altura. Ou seja, a reabertura da economia teve aqui um impacto em termos de confiança dos agentes económicos na China bastante positivo, e esta reabertura poderá significar aqui um respirar por parte da China, ainda que a questão do imobiliário, por exemplo, tem puxado aqui muito a China para baixo, e é um problema que a China tem para resolver, um problema muito, muito, muito complicado. Olhando agora para crescimento, e aqui temos claramente o impacto da inflação e da consequente subida de taxas de juros dos bancos centrais, o impacto no crescimento. 2021, a economia mundial como um todo cresceu, 6%. As projeções para o fecho de 2022 apontam para cerca de metade, 3,2%. E para o ano que vem, a projeção é de crescimento ainda mais ténue, 2,7% para a economia mundial. Pegando na China, o último emergente que eu falei, cresceu 8,1% em 2021. Em 2022 espera-se 3,2%. Relembro que o objetivo era 6,5%, foi revisto para 5%. E provavelmente vão fechar nos 3,2, 3. Ou seja, um impacto muito, muito forte, não só de toda a questão do reshoring, ou seja, de passagem de produção de alguns bens acabados e até de matérias-primas para os próprios países que importavam da China, por via da aprendizagem daquilo que ocorreu com a pandemia e com os constrangimentos de chegada de matérias-primas e bens acabados da China. Portanto, houve aqui, e, obviamente, desde 2018, com a guerra que os Estados Unidos abriram, guerra entre aspas, obviamente, que os Estados Unidos abriram contra a China, também teve aqui um impacto significativo no crescimento da China. Portanto, há aqui grandes desafios, não só para a China. Os Estados Unidos cresciam 5,7%, a previsão é 1,6% para 2022 e 1% para 2023. A zona euro cresceu 5,2% em 2021. Este ano que passou 3,1%, para este ano em que estamos 0,5%. Obviamente, isto são projeções de outubro de 2022. As projeções do FMI em abril próximo vão alterar, obviamente, com dados mais recentes. Portanto, isto vale o que vale. O que é certo é que abrandamento económico, sim ou sim, não há hipótese de fugir a ele. Olhamos agora para o futuro. Acho que é bastante importante, porque é com ele que nos vamos enfrentar e é com ele que temos que lidar. Algumas notas que acreditamos fazerem sentido. Nos últimos 3 anos, ninguém teve serenidade. Mesmo na altura de subida, é uma ausência de serenidade, positiva, portanto, sentimos bem, mas é uma altura de recuperação, não é sereno, mas pandemia trouxe problemas e preocupações, desde logo de saúde pública, obviamente, mas depois nos mercados também, e a guerra na Ucrânia também a trazer sentimento pesado pela tragédia humanitária desde logo e aquilo que a Ucrânia está a passar, e depois pelo seu impacto no bolso de toda a gente, no crescimento económico, obviamente, e também nos mercados financeiros. Olhando para as economias mundiais, se quiserem, apesar de tudo, resiliente. Já vimos nos gráficos anteriores, o impacto no abrandamento económico é grande, sim senhor, mas
a perspectiva de uma recessão forte, como já foi alvitrado no passado, foi-se diluindo. Alguns países vão mesmo escapar à recessão. A zona euro como um todo provavelmente vai escapar a uma recessão, ainda que alguns países possam entrar em recessão técnica, obviamente, mas essas recessões serão ou tenderão a ser suaves e de curta duração. Portanto, a recuperação espera-se que seja rápida. Ponto número 2, o ESG, que tem sido algo que tem estado presente nas notícias, presente na nossa atividade económica, tem sido questionado, provavelmente será adiado em termos de implementação neste enquadramento. E que enquadramento é esse? Desde logo, o impacto que esta guerra tem tido, por exemplo, nas empresas de armamento. Empresas de armamento que, pelo ESG, devem estar fora do espectro elegível de investimento, é um exemplo, e há um ponto que eu trago mais à frente, que é a Europa estava desarmada, inicia rearmamento, portanto, a maioria dos países estão a reiniciar a compra de armamento, desde logo por um efeito de proteção. O que ocorreu na Ucrânia poderá escalar ou poderá ocorrer em países próximos, poderá. E isso faz com que, com o ESG, quem não pode investir nesse tipo de empresas não beneficia da sua valorização. Isto é um exemplo, obviamente, empresas de armamento, todos acreditamos que seriam bom não existirem, mas todos também acreditamos que é necessário armamento para nos defendermos de loucos que muitas vezes cometem algo que seria impensável nos últimos 70 anos e que efetivamente ocorreu. Portanto, é um ponto que trazemos aqui porque terá impacto, obviamente, no futuro do investimento e que seria expectável ser implementado de uma forma mais rápida e que provavelmente não será tão rápida a sua implementação. Mais decisões políticas no passado impactaram negativamente a economia e trazemos um exemplo claro disso, a dependência europeia da energia russa. Tivemos com a pandemia mais decisões políticas no passado da concentração do fornecimento num só país, na China, que também impactou negativamente a economia, e agora mais uma lição que a história nos dá e que aprendemos nos livros de economia: não concentres os teus clientes e os teus fornecedores em pouco número, ou num só. Portanto, algo que vinha nos livros, mas que obviamente por efeitos económicos nos fomos afastando e fomos indo contra essa recomendação, pagou-se caro com a pandemia e agora com a guerra na Rússia. Bancos centrais excessivamente focados em dados passados. Isto é um ponto importantíssimo porque, como vimos, há expectativa de que a inflação corrija rapidamente, mas os bancos centrais ainda falam, e recentemente temos tido governadores de bancos federais nos Estados Unidos e alguns membros do Banco Central Europeu a vir a lume defender a continuada subida de taxas de juros. O problema aqui é que, se nós estamos a olhar só para a inflação, para os dados passados e não para estas previsões que eu aqui vos trouxe, estamos a olhar para um espelho retrovisor, estamos a olhar para trás e não estamos a ver os dados macroeconómicos que eu também já vos apresentei, ou que olham mais para a frente, daí serem dados macroeconómicos avançados. E esses já nos indicam para uma contração económica. E se os bancos centrais continuarem a subir taxas de uma forma agressiva, de uma forma abrupta e rápida, e não efetuarem uma pausa, por exemplo, não estou a dizer para descerem taxas de juros já, mas diminuírem as subidas ou pausarem mesmo, passarem uma reunião sem subir taxas, se continuarem a olhar só para o espelho retrovisor, o impacto macroeconómico vai ser dramático, vai ser complicado. Esta recessão que eu vos disse que esperamos suave e de curta duração pode tornar-se mais severa e de uma duração mais longa. O outro ponto já falei, da Europa desarmada que inicia rearmamento. E por último, a guerra na Ucrânia reaviva algum tipo de multilateralismo. Rússia, Irão e China já se juntaram. A Coreia do Norte
provavelmente quer se juntar também, e isso forma aqui, permitam a expressão, um eixo do mal para combater o Ocidente. Não são palavras minhas, são palavras deles. Para combater o Ocidente e isso traz-nos aqui algum risco geopolítico acrescido para o futuro. Portanto, é algo que temos que ter em mente, temos que estar muito atentos, temos que perceber os dados que vêm destas alianças e perceber, obviamente, o impacto que podem ter, não só em termos políticos e em termos militares, mas também, obviamente, em termos macroeconómicos. E agora? Trazemos aqui temas com provável impacto na economia mundial e também nos mercados financeiros para os próximos trimestres. Ponto número 1, desincronização e desglobalização das economias. Já percebemos que temos aqui, eu diria, ritmos de crescimento diferentes para trás e entre os diversos países. Por exemplo, temos a China que provavelmente com a saída da sua política Covid-0 e de reabertura da sua economia, poderá crescer mais do que estava expectado e descontado pelos mercados, portanto, poderá crescer acima do esperado. Os países desenvolvidos terão aqui um impacto no seu crescimento de diminuição, obviamente, por via da subida de taxas de juros. Portanto, temos aqui uma desincronização em termos de crescimento económico e a desglobalização, essa eu diria que é neste momento irreversível. Porquê? Porque os países cada vez mais estão a puxar para si e a tentar ser cada vez mais independentes energeticamente. Matérias-primas é difícil, mas de produção, ainda que isso obviamente irá provocar uma inflação mais elevada do que estávamos habituados nas últimas décadas, ainda assim essa desglobalização é certa por via da aprendizagem que vos falei com a pandemia e com a concentração de fornecimento de energia com esta guerra da Ucrânia. Peak rates, também já falei, quando e quanto, portanto, provavelmente já teremos passado nos Estados Unidos e na Europa, portanto, vamos analisar bem a evolução das taxas de juros nestes dois principais blocos económicos. Que crescimento teremos em 2023 e também em 2024? Será superior ao projetado, por exemplo, pelo FMI? Vai depender muito, obviamente, daquilo que os bancos centrais, ponto número 1, façam, ponto número 2, comuniquem. Porque quer queiramos, quer não, a comunicação é cada vez mais essencial para tentarmos antecipar os movimentos dos bancos centrais. E essa comunicação tem vindo no sentido de continuar a subir taxas, que não será tão positivo para o crescimento económico, mas quando os dados macroeconómicos começarem a pesar em termos de crescimento e quando deixarem de olhar para trás e passarem a olhar para a frente, provavelmente essa comunicação irá alterar, provavelmente o seu movimento começará a ser bastante diferente. Rússia e Ucrânia, 1. China, Taiwan, 2. Irão e Israel, 3. Que soluções? Obviamente, não somos capazes de vos dizer quais serão. Provavelmente temos as nossas visões, mas o impacto delas nas decisões são zero, porque infelizmente não temos poder para decidir factos tão relevantes, não conseguimos. O que é certo é que a Rússia e a Ucrânia está aí provavelmente para durar, não sabemos, vamos ver. China, Taiwan, já vos trazemos há alguns anos nos outlooks, é um problema que está em cima da mesa. Os movimentos no Estreito de Taiwan, em termos militares, estão em máximos das últimas décadas. Portanto, há aqui, se não há algo para acontecer, há uma tentativa de evitar que algo aconteça. E depois temos o Irão e Israel, uma guerra já antiga, não guerra militarizada, mas acusações e pressões geopolíticas de parte a parte, que esperemos, obviamente, também como China e Taiwan, não escalem militarmente para uma guerra efetiva. China atualmente cresce metade do que crescia há 4 anos, obviamente pelo efeito da guerra comercial desde 2018, mas também por via da remoção da dependência da China em termos económicos por parte de vários países. Que futuro? Que futuro terá a China? Será capaz de se reinventar? Será capaz de, ainda que dependa da manufatura, descobrir
que se calhar não pode ir pela tecnologia e terá que ir pela metalúrgica, por exemplo, pela metalurgia? Será? Vamos ver se são capazes de o fazer. Já falámos um bocadinho, a agenda da sustentabilidade, da descarbonização e da transformação energética. O ritmo tem abrandado, obviamente a guerra, como vos disse. Há aqui desafios de implementação na nossa área do setor financeiro, cada vez estão a colocar algo mais entraves. Portanto, há aqui, obviamente já percebemos que a descarbonização não poderá ser tão rápida como esperado. Os últimos meses têm sido claros nisso. Criptomoedas. As taxas de juros em alta vieram promover aqui a implosão no espaço das criptomoedas. Portanto, quando não havia taxas de juros, era uma alternativa em termos de investimento, não por via da criação de valor, porque não são ativos que não criam dividendos, não criam cupons, portanto, não criam valor nesse sentido, não produzem, não são empresas que têm um produto ou um serviço para oferecer e, como tal, beneficiaram de ser uma alternativa em termos de valorização, por ser um ativo na altura escasso, e à medida que havia uma procura crescente pelas criptomoedas, obviamente o seu preço, por via da relação oferta-procura, subiu drasticamente. Para além disso, era um ativo que, por não ser supervisionado, por não ser controlado, era um ativo bastante utilizado para lavagem de dinheiro. Posto isto, alocação de ativos. Começando pelas obrigações, depois da correção, o nosso ativo favorito. E eu falo de correção e vem aí nessa tabelinha que nós colocámos no gráfico, uma queda de 11% em 2022. Estamos a falar de um índice global em euros de empresas consideradas investment grade, portanto, com um nível de qualidade creditícia bastante elevado e uma maturidade entre 3 e 5 anos. Portanto, obviamente, um espectro de investimento que nós gostamos muito e que nós temos muito nas carteiras dos nossos clientes. Caiu 11% em 2022. E essa queda de 11% é visível no aumento da yield. Uma yield que, em finais de 2020, era de 0,2%, neste momento ronda os 4,40%. Portanto, em final de 2022, rondava os 4,4%. Ou seja, tornou-se muito atrativo o investimento em empresas de qualidade creditícia bastante elevada. Portanto, acreditamos que faz todo o sentido investir neste momento em obrigações, investment grade, em euros, porque, obviamente, estarmos a fazer um bloqueio, um lock-in a uma rendibilidade implícita de 4,4% por ano para os próximos 3 a 5 anos é muito atrativo, tendo em conta que nos últimos anos a rendibilidade era zero ou mesmo negativa, tendo em conta se estivéssemos, por exemplo, a investir num fundo que sobre este 0,20 que vemos ali ainda cobrava uma comissão de gestão. Portanto, neste momento faz todo o sentido investir no ativo obrigações. Sejam elas investment grade, sejam elas high yield. Trazemos aqui um índice também global de high yield. Aqui não é só em euros, são moedas pan-europeias, euros, libra esterlina, coroas, sueca, norueguesas, dinamarquesas, até o franco suíço. Portanto, estamos a falar de moedas da Europa, se quiserem, e não só em euros. Trouxemos aqui uma malagueta para, obviamente, exemplificar o picante que o high yield, portanto, empresas cuja a qualidade creditícia é ligeiramente inferior. Ainda assim, estamos a falar aqui de um rating abaixo de BBB, portanto, considerado high yield, mas no topo, em termos de qualidade creditícia, do high yield. Portanto, não estamos a falar de um high yield muito arriscado, que, se olharmos para janeiro de 2021, rondava aos 3,42, ou 3,4 se quiserem, atualmente já está acima dos 8%. E isso, obviamente, também em virtude de uma queda de 11%, como vem em 2022. Portanto, gostamos de obrigações de investment grade em euros, gostamos de high yield europeu também. Olhando para as ações, trazemos aqui a relação entre o preço
e os resultados empresariais presente e olhando um bocadinho para o futuro, tendo em conta a projeção de resultados das diversas empresas e, desde logo, pelo gráfico, podemos ver uma diminuição em toda a linha, olhando um ano para trás, dos PERs de todos os principais blocos em que investimos, por todas as principais regiões, Estados Unidos, Japão, Europa, emergentes e Reino Unido, que estavam, os Estados Unidos, por exemplo, há um ano atrás estavam a rondar os 21 em termos de múltiplos, reduziram-se para 19,2 atualmente e, olhando para a frente, tendo em conta a possível diminuição de resultados das empresas, já vai estar nos 16,4. Quem diz os Estados Unidos, diz, por exemplo, uma Europa que estava há um ano atrás nos 15,2, está agora nos 14,7 e provavelmente a um ano vista para a frente, 11 em termos de múltiplos. Portanto, obviamente este abrandamento económico terá impacto nos resultados. Atenção que isto é uma relação entre preço e resultados. Obviamente, se o mercado comprar este tipo de empresas, o seu preço tenderá a subir e estes PERs vão subir também. Portanto, alguma parcimónia na análise destes dados, mas dar-vos nota de que, efetivamente, o impacto está naquele delta da direita, da franja direita do gráfico, em que temos aqui quedas na ordem dos 30%, 24%, 47% em termos de price to earning de cada região. Em 2022, em termos de alocação de ativos, trazemos aqui um exemplo do que foi os temáticos que nós elegemos para as nossas carteiras. As ações mundiais a caírem 17,5%, que é a primeira barra. Como detratores de valor tivemos a robótica, cibersegurança, impacto climático e até a água, com alfas negativos, ou seja, de tração de valor na ordem dos 13%, 11%, 4% e 3% respectivamente, mas depois tivemos a contribuição positiva que foi superior à contribuição negativa de Smart Energy, o solar, a nutrição, o envelhecimento populacional, Big Data e as infraestruturas como o grande contribuidor de valor que chegou a ser mesmo positivo em termos globais, com uma valorização de 2%, o que significa, como podem ver, um alfa de 20% face à queda de 17,5% que as ações mundiais trouxeram. O que significa que, apesar de, obviamente, termos tido alguns temas que foram detratores de valor, puxaram a rendibilidade para baixo, os que contribuíram positivamente compensaram a queda registada. A nossa matriz de emergentes em 2022 também compensou, como sabem, e trazemos sempre no gráfico, estamos underweight ou abaixo do índice na nossa exposição à China desde 2018, que tem sido positiva essa contribuição, e, obviamente, em 2022 continuou a ser positiva. Porquê? Porque a China também teve um ano complicado, apesar da recuperação de novembro, teve um ano muito, muito complicado e a nossa matriz de emergentes, como podem ver pelo gráfico, caiu desde final de 2021, portanto, ao início de 2022, se quiserem, no ano, caiu 19,6%, o que é duro, obviamente, uma queda de 19%. Ainda assim, o principal índice de emergentes, como veem, caiu 22%, o que significa que o alfa entrega, ou, se quiserem, a contribuição positiva, por não ter caído tanto como o principal índice, foi de 2,8% em 2022. Para terem uma ideia, até novembro, esse alfa chegou até a ser próximo dos 14%. 13,8% de alfa em novembro, só que depois da recuperação da China, e nós como temos uma exposição abaixo do índice, acabou por nos penalizar e terminámos o ano com 2,8%, ainda assim uma contribuição significativa. Cenários e probabilidades. Trazermos aqui um cenário negativo, a que atribuímos uma probabilidade de 20%. Um cenário central, que é aquele que nós acreditamos que se irá materializar com uma ponderação de 70%, uma probabilidade de 70%, e um positivo com uma probabilidade de 10%. Nosso cenário central, acreditamos que a inflação global manterá esta trajetória descendente,
teremos passado peak rates, já, ok? Recessões moderadas nas economias desenvolvidas, em algumas, outras conseguirão escapar à recessão. Crescimento de resultados das empresas a bater estimativas, tivemos-lo durante 2022, trimestre após trimestre, acreditamos que em 2023 também irá acontecer. Guerra na Ucrânia, provavelmente não terá um vencedor natural. Teremos uma espécie de armistício em que o conflito continua, não o armado, porque há um acordo de paz entre ambos. Esse acordo, obviamente, terá cláusulas que não conseguimos antever, mas provavelmente cedências de parte a parte. Mas, eventualmente, teremos aqui um acordo de paz para pôr fim a esta guerra bélica. E, por fim, a China a moderar o seu tom acerca de Taiwan é o nosso cenário base, o que, apesar de ser um cenário central, é positivo para a generalidade dos mercados. Em termos negativos, os bancos centrais continuarem a subir taxas obstinadamente, o que terá impacto negativo no crescimento. Crescimento de resultados empresariais na sequência dessa ação, pior do que o esperado. A guerra na Ucrânia ganhar aqui uma escala global e envolver outros países, NATO, etc. Partir-se para um conflito militar entre a China e o Ocidente por causa de Taiwan e iniciar-se também um conflito militar entre Israel e Irão. Obviamente, nem todos estes cenários poderão ocorrer em simultâneo, mas um deles teria aqui, obviamente, um impacto negativo. Pela positiva, a inflação corrigir muito fortemente em consequência do abrandamento económico, as recessões serem inexpressivas, o desgaste interno provocado pela guerra poderia levar a uma mudança de regime na Rússia, o que traria aqui bons ventos para a Europa. A China e o Ocidente regressarem a uma política de ambiguidade relativamente a Taiwan, em que, por um lado, reconhece que poderá ser território chinês, mas, por outro, continuamos, e na prática, continua a ser algo, uma zona cinzenta em que os Estados Unidos também têm uma influência muito grande em termos económicos. Portanto, estes são os nossos 3 cenários, as probabilidades que atribuímos a cada um deles. E, por fim, como é que isto depois se traduz na nossa gestão? Para terem uma ideia, em termos estratégicos, e aqui podem ver, ter alguma ideia, mas em termos globais para as principais classes de ativos, começamos aqui o ano com uma subexposição à liquidez, uma sobreexposição em obrigações como um todo, o nosso ativo preferido, como eu disse, e uma neutralidade em ações como um todo. Isto em termos estratégicos. Em termos táticos, se quiserem, as nossas carteiras privilegiam o investimento, como podem ver, em obrigações de empresas de investment grade, em detrimento da dívida pública, precisamente porque, em termos de retorno, oferecem aqui um diferencial positivo, as obrigações de empresas de investment grade, bastante atrativo, sem corrermos grandes riscos quando comparados com a dívida pública. Dentro do investment grade, dar-vos nota de que continuamos a preferir a dívida financeira. O setor bancário beneficia deste contexto elevado de taxas de juros, encontra-se bem capitalizado, desde a crise financeira de 2008, encontram-se muito melhor capitalizado para, obviamente, fazer face aqui a uma eventual recessão económica. Podem ver também em termos de obrigações que estamos sobreexpostos no segmento high yield, nomeadamente o europeu, como vos mostrei antes, com potenciais de retorno muito, muito atrativos nesta componente um bocadinho mais arriscada. Olhando para as ações, estamos mais otimistas, como podem ver, para o comportamento dos mercados acionistas europeu, japonês e do Reino Unido. Europa, porquê? Consideramos que esta crise energética de inverno poderá eventualmente ter sido evitada, quase de certeza que sim, e isto vai fazer com que o impacto económico seja muito menos negativo do que o esperado. Obviamente, vai possibilitar à zona euro evitar uma recessão. Reino Unido. Porquê este overweight em Reino Unido? Já vimos anteriormente no gráfico dos PERs, apesar da forte performance relativa que tivemos no ano passado,
suportada, obviamente, pelo peso do seu setor energético, continua neste momento a ser a região mais atrativa. Quer em termos de múltiplos, dos PERs, como vimos, quer em termos de dividendos. Em termos de dividendos, é a região, se quiserem, em termos de investimento, com os dividendos mais elevados. Japão. Porquê Japão? Política monetária menos restritiva, mostrei-vos isso também, e o aumento de dividendos que está a ocorrer no Japão, muito provavelmente vão beneficiar o seu desempenho acionista quando comparado com os demais. Queria dar-vos nota também, antes de terminarmos, que vamos manter o investimento temático como uma das nossas preferências em 2023. Tivemos, como vos mostrei também, uma contribuição positiva em termos de desempenho em 2022 e provavelmente, e continuamos a acreditar, que em 2023 vai continuar a ser um contribuidor de valor para as nossas carteiras. Falamos de empresas com balanços sólidos, com maior pricing power. O que é que eu quero dizer com isto? Muito resilientes com esta subida da inflação, continuaram e passaram a maior parte dessa inflação para os seus consumidores e não tiveram quedas nas vendas, ou as quedas nas vendas foram muito insignificantes, ou seja, muito robustas, com um poder de manter os seus preços muito forte. E, obviamente, as vendas muito resilientes ao ciclo económico, ou seja, muito provavelmente, se tivermos uma recessão ou um abrandamento económico muito forte, não será tão sentido nestas empresas de temáticos como se poderá assistir noutro espectro em termos de empresas. Terminar com o glossário, as nossas fontes, obviamente a BKGA, aqui mais, se quiserem, em termos de ponto, qual é a nossa visão própria e singular. Baseamos também na Bloomberg, Fundo Monetário Internacional, Financial Times, JP Morgan, Capital Economics, Refinitiv e a World Trade Organization. Obviamente tem que passar o aviso legal, faz todo o sentido, porque o compliance está sempre junto de nós. E, finalmente, a parte mais interessante, a vossa participação. Portanto, abrimos a linha e tenho comigo o António Castelo Branco, o meu ilustre companheiro de luta, que me ajudará a transferir as vossas questões para eu, se souber e conseguir responder. António, boa tarde. Boa tarde, Nuno. Obrigado pela apresentação. Temos aqui uma primeira pergunta que é a seguinte. Relativamente ao abrandamento económico e à revisão em baixa dos resultados empresariais para os próximos 12 meses, pode o mercado acionista cair ainda mais em 2023? Obrigado, António. Muito boa pergunta. Efetivamente, foi o que acabámos de ver que deverá ser o impacto das medidas dos bancos centrais, portanto, a diminuição. Deixem-me colocar aqui. Portanto, aqui, este gráfico, por exemplo, conseguimos ver o impacto que a subida de taxas por parte dos bancos centrais terá, eventualmente, nos resultados das empresas. Aqui a questão é que, se a confirmar-se o cenário que nós antevemos, e deixem-me agora passar mais à frente para o cenário central que nós trazemos aqui, a confirmar-se o nosso cenário, ao qual atribuímos, recordo, 70% de probabilidade, a trajetória será manter-se-á descendente da inflação, o que levará a, ponto número 1, recessões mais moderadas nas economias desenvolvidas. Como eu disse também, algumas economias poderão eventualmente escapar a uma recessão. Obviamente, o seu crescimento será mais ténue do que no passado, mas vão ser capazes de não entrar em recessão técnica, não contrair crescimento de trimestre para trimestre. Isso fará com que, como eu digo também aí, o crescimento dos resultados empresariais seja melhor do que o esperado. Voltando atrás, estes forward-looking pairs a 12 meses, portanto a um ano vista, têm em conta a expectativa atual, tendo em conta os dados atuais. Se nós incorporarmos, e é isso que nós fazemos quando analisamos o mercado para decidir a nossa alocação, se nós olharmos e tivermos em consideração aquilo que acreditamos que irá acontecer no futuro, estes pairs são, ou serão, eventualmente revistos em alta em algumas regiões. Daí nós estarmos a preferir algumas regiões face a outras. Obviamente, se calhar,
fará mais sentido este disperso, olhando para a frente, em empresas ou em regiões que serão mais fortemente afetadas pela quebra do crescimento económico e pela subida das taxas dos bancos centrais. Outros não, sobreviverão melhor a um cenário mais atípico e mais complicado em termos de crescimento económico. António, por favor. Próxima pergunta, Nuno. A BKGA prefere ações ou obrigações? Eu já respondi a essa questão, mas volto a responder com todo o gosto. Neste momento, estamos subexpostos em liquidez, sobreexpostos em obrigações e neutrais em ações. Ora, estamos sobreexpostos em obrigações, neutrais em ações, preferimos obrigações a ações. Não quer isto dizer que as obrigações vão, em 2023, ser o ativo que trará um retorno maior ou superior e que as ações vão trazer um retorno inferior. Não, o que acreditamos neste momento é que a oportunidade das obrigações tem que ser aproveitada. Provavelmente, nos próximos anos não teremos outra oportunidade, isto é, não sabemos se outra guerra não surgirá, não sabemos, obviamente, os impactos que fatores exógenos possam ter no futuro, mas olhando para as economias como estão atualmente, olhando para o panorama e atribuindo as probabilidades que atribuímos a cada cenário, acreditamos que as obrigações, neste momento, são mais atrativas. As ações, vamos ter volatilidade nos próximos tempos, não há modo de fugir a isso. Vão depender muito do impacto das taxas de juros no crescimento económico, e o crescimento económico é o que vai ditar, obviamente, os resultados empresariais e, neste momento, ainda não temos dados suficientes que nos levem a fazer um overweight ou uma sobreexposição a ações. Portanto, respondendo, para finalizar, a essa questão, preferimos, neste momento, obrigações a ações. Próxima pergunta, Nuno. Que apostas temáticas recentes a BKGA realizou? Ora, boa pergunta. Eu vou passar então ao slide. Oi, cá está ele. Aqui neste slide temos uma das nossas apostas mais recentes e é o solar. O solar, que vocês veem aqui com uma contribuição em termos de retorno de 3%, em termos, obviamente, de alfa, se quiserem, porque no ano caiu 14,34%. É uma aposta muito recente, uma das nossas preferências para os próximos anos, não só no curto prazo, nada disso. Acreditamos que é uma das energias renováveis que vai ter o seu crescimento mais forte nos próximos anos, ok? Portanto, é a nossa preferência em termos temáticos para os próximos tempos. Foi uma aposta mais recente que fizemos e que acreditamos trará nos próximos tempos, e de hoje a um ano, se tudo correr bem, no próximo Outlook, vamos ver que terá sido provavelmente um dos melhores contribuidores em 2023. Mas agora uma questão relativamente aos Estados Unidos da América, e a pergunta é: que mix de estilos e que tamanho das capitalizações preferimos nos Estados Unidos da América? Excelente pergunta. Ora bem, em termos dos Estados Unidos, nós temos tido, até há bem pouco tempo, em termos de estilos, uma preponderância por value face a growth, que nos funcionou muito, muito bem. Portanto, decidimos em bom tempo preferir empresas value, empresas cujo ciclo de vida já é mais avançado, empresas que distribuem dividendos, empresas mais sólidas, que não dependem tanto de financiamento e, ao contrário das empresas de growth, que estão numa fase de crescimento orgânico e de crescimento em termos de resultados, que dependem muito mais de financiamento, muitas vezes, e, obviamente, numa perspectiva de subidas de taxa de juros, o serviço de dívida iria, obviamente, aumentar, e são empresas cujo investidor, nestes períodos de ciclo de subidas de taxa de juros, tendencialmente foge. E fizemos-lo bem, porque efetivamente a subida de taxas de juros ocorreu para combater a inflação e foi um ano bastante pesado, 2022, para o segmento de value. Entretanto, mais recentemente,
alterámos um bocadinho esse nosso mix. Estamos neste momento a apostar um bocadinho mais, não muito, estamos ali muito 50-50, mas se quisermos ser verdadeiros e justos, estamos ligeiramente acima na componente de growth, precisamente porque acreditamos que poderá ter aqui não todo o growth, atenção, há empresas tecnológicas que vão passar aqui um momento de, se quiserem, de aprendizagem e onde vão ter que redesenhar o seu negócio. Isto porquê? A pandemia ajudou muitas empresas tecnológicas. As pessoas estavam fechadas em casa, dependeram muito da tecnologia, dependeram muito de inovações tecnológicas e houve um boost gigantesco com a pandemia no negócio de empresas, de algumas empresas, obviamente, tecnológicas. Agora estamos a voltar a uma normalidade. Normalidade de vida, normalidade em termos de saúde pública, mas também uma normalidade, se quiserem, económica, macro e microeconómica. E como tal, há aqui empresas que foram prejudicadas porque sim, porque o mercado caiu, porque houve uma guerra e os investidores fugiram e tradicionalmente fogem das tecnológicas, mas os investidores mais atentos percebem que algumas tecnológicas vão ter que se reinventar, vão ter que encontrar novas formas de negócio ou então, obviamente, vão voltar a preços anteriores e vão diminuir a sua capitalização bolsista. Portanto, em termos de estilos, neste momento estamos a preferir mais o growth muito específico, volto a dizer, não gostamos do growth total como um todo. Ainda mantemos, obviamente, algum value em carteira e um tilt que tem sido uma aposta que gostamos muito e mantemos a nossa preferência para 2023 são as pequenas e médias empresas norte-americanas. Empresas que passaram muito bem a queda de mercado, ainda que tenham caído, obviamente, passaram muito bem a queda de mercado, foi um dos contribuidores em termos de retorno relativo, se quiserem, face aos benchmarks, face aos índices de referência das nossas carteiras, foi a nossa aposta nos Estados Unidos em small mid cap, pequenas e médias empresas, que passaram muito ao lado, são empresas que dependem muito mais do consumo, que tem-se mantido muito estável, dependem muito mais do setor interno e empresas cuja a proveniência dos seus resultados não vem tanto de fora, mas vem muito dos Estados Unidos. O reshoring veio ajudar imenso a essas empresas. Porquê? Porque passaram a querer produzir, desde 2018, os Estados Unidos passaram a querer passar para dentro, Make America Great Again, portanto, produzir cá dentro, lá neste caso, produzir dentro dos Estados Unidos, e isso beneficiou muitas pequenas e médias empresas. Algumas delas já não são pequenas e médias empresas, já cresceram tanto, passaram para empresas normais e mudaram de índices, mas ainda faz sentido e gostamos muito de pequenas e médias empresas. Próxima pergunta, e agora passando para os mercados emergentes, que países prefere a BKPGA do lado dos mercados emergentes? Se calhar vamos voltar, desde logo, esta nossa matriz já preconiza essas nossas preferências, portanto, tem funcionado bastante bem. Esperemos que continue a funcionar igualmente bem. Dar-vos nota. Pegando aqui neste slide onde temos aqui alguns países, alguns deles que gostamos. Desde logo preferimos a Índia. Já preferimos a Índia há muito tempo. Okay? Tem sido das nossas preferências. Tem crescido ano após ano acima de 6%. Portanto, muito resiliente à pandemia. Tem beneficiado muito também da saída de algumas empresas em termos de fornecimento da China que se relocalizaram para a Índia, essa proveniência dos seus materiais. Projeção de crescimento para 2023 de 7%, a da China para 2023 4,4%. Portanto, acreditamos que, apesar de ser um mercado já quente, já caro, ok? A Índia já está em termos de múltiplos cara, mas ainda assim, em termos macroeconómicos, faz todo o sentido. Obviamente poderá não ter o retorno tão forte como tem tido nos anos anteriores a 2022, mas ainda assim é uma das nossas preferências e ajudou-nos muito em 2022 a bater o índice de mercados emergentes. Depois gostamos de Taiwan, obviamente sofreu aqui com este stress todo dos movimentos
do exército chinês naquele estreito e, obviamente, depois dos movimentos também de porta-aviões norte-americanos para o estreito de Taiwan, ainda assim portou-se melhor do que da maioria dos seus congêneres de emergentes. É outra das nossas preferências, Taiwan. Coreia do Sul, apesar de estar aqui, como podem ver, com uma seta para baixo, seu desemprego 2,7%, completamente incipiente. É o país, destes que trazemos aqui dos principais, com a taxa de desemprego mais baixa. Caiu, inclusivamente, face a 6 meses atrás. Tem a sua manufatura, ainda que esteja em contração, 48,2%, rapidamente, se houver aqui um alívio, e tem havido já na China, porque a Coreia do Sul também vive muito sentimento, tem muita relação também com a China em termos de negócio. Com esta reabertura da China, vamos assistir a uma revisão de PMIs nos próximos tempos para cima. Portanto, para terem um flavor, uma ideia, um indicador, Índia, Coreia do Sul, Taiwan são daqueles que preferimos. Dar nota também de que, apesar do nosso underweight da China, aumentámos a nossa exposição à China, não porque gostemos dos fundamentais, porque os fundamentais ainda continuam muito pesados. Tem ali muitos desafios pela frente a China, porque vai ter que se reinventar, como eu vos disse. Não vou amassar-vos mais com explicação sobre a nossa visão para a China. Agora, a reabertura, a saída da política Covid-0 vai dar aqui um ar para respirar à China e que, obviamente, nós não queremos ficar fora e, como tal, aumentamos a nossa exposição à China, ainda que continuemos subexpostos ou underweight, se quiserem. Próxima pergunta é relativamente a cambial e é a nossa visão, a visão da BKGA para o euro-dólar e o euro-libra para o ano 2023. Muito bem. Uma pergunta que surge quase sempre. Começando pelo euro-dólar, para ter uma ideia, na nossa opinião, e eu sempre que faço este tipo de apresentações, digo desde logo, para nós, os câmbios, se quiserem, os crosses cambiais, são a classe de ativos mais difícil de antecipar. Obviamente, em momentos tão claros como foi 2022, em que tínhamos os Estados Unidos, a Reserva Federal Norte-Americana, a iniciar uma subida de taxas forte, rápida, e na Europa continuámos a subir para o lado e demorámos muito mais tempo a reagir e fomos mais tardios na subida de taxas de juros para fazer face à inflação. Era claro que o cross euro-dólar, o dólar se iria valorizar face ao euro. Portanto, essas são claras e nós, para ter uma ideia, aproveitámos-las bastante bem em 2022, com apostas que fizemos sem cobertura cambial em algumas carteiras e em alguns ativos. Mas, ainda assim, e tendo em conta os dados que temos macroeconómicos, acreditamos que o euro-dólar poderá caminhar dos atuais 1,08 à volta disso para os 1,10 até meados do ano. Porquê? Tivemos aqui alterações recentes que nos têm levado a acreditar que a crise energética já deverá ter sido ultrapassada, como vos disse. Acreditamos que para o euro se valorizar não basta que a Fed pare de subir as taxas e o BCE ainda esteja num ciclo de subidas. Não, é necessário ver crescimento económico aqui na Europa. E, obviamente, evitar uma recessão. E, sem o impacto da crise energética, provavelmente, como eu já disse, vamos evitar aqui uma recessão na Europa e isso será positivo para o euro face ao dólar. Na segunda metade do ano, este cross poderá voltar novamente para os 1,08. Porquê? Vamos estar muito cautelosos quanto ao impacto energético para o ano que vem. Não houve ainda uma mudança tão dramática quanto isso em termos de dependência energética da Rússia. Há aqui riscos de recessão nos Estados Unidos que também vão ser tidos em conta para o ano que vem e, muito importante também, ramificações da política monetária restritiva, portanto, a subida de taxas de juros nos países periféricos, Portugal, Espanha, Itália, etc. Portanto, não podemos ter subidas de taxas de juros muito elevadas nestes países. Como sabemos, as dívidas são elevadíssimas, o fardo da dívida é muito grande nestes países e taxas de juros muito elevadas, serviços de dívida muito elevados, não são fáceis de suportar pelos países periféricos. E isso poderá ter, obviamente, impacto no cross euro-dólar.
Libra, gostamos muito. O Brexit teve um impacto gigantesco no cross euro-libra. A Libra foi muito castigada desde o início que se falou no referendo, perdão, estava-me a faltar a palavra, desde o referendo, o anúncio do referendo, que a Libra começou a perder valor face ao euro, com a vitória da saída do Reino Unido da União Europeia, da zona euro, da União Europeia, perdão, a Libra foi ainda mais castigada e isso teve aqui um impacto muito grande e nós, quando deixámos já há 2 anos e meio, quase 3, que fazia sentido a nossa exposição a Reino Unido ter uma componente grande de exposição a Libra, fizemos-lo. Na altura fizemos-lo a 50%, depois aumentámos para 100% da nossa exposição ao Reino Unido, ainda que seja pequena, 4, 5% em média nos últimos anos. Passámos para a totalidade da nossa exposição a Libra e neste momento ainda mantemos. A Libra o ano passado quase não fez nada, caiu um bocadinho face ao euro em 2022, continua bastante atrativa e como tal gostamos do cross euro-Libra, no sentido de valorização da Libra face ao euro. A diferença é de 1% em termos de taxas de juros, 2,5% na Europa, 3,5%, 3,5% no Reino Unido, e isso também deverá ser positivo para a valorização da Libra face ao euro. Portanto, respondendo, achamos que a Libra se irá valorizar e gostamos de Libra na exposição a Reino Unido nas nossas carteiras. Nuno, vamos para a pergunta final, uma vez que esta apresentação também já vai algo extensa. E a última pergunta é relativamente às commodities e qual a expectativa, a visão da BKGA para as commodities durante o ano 2023. Ora bem, boa pergunta para finalizarmos. Matérias-primas tiveram um ano fantástico, ou se quiserem, 2 anos fantásticos nos últimos tempos, com a pandemia e também com a guerra na Ucrânia, muito puxadas, obviamente, pelas energéticas e também pelas alimentares. Acreditamos que as alimentares já reverteram a maior parte da sua subida e já voltámos a números antes do início da guerra na Ucrânia. A energia, muito provavelmente, vai se manter nos níveis atuais, petróleo 80, 90 dólares. Provavelmente teremos a continuada queda no preço do gás natural, que foi um dos grandes impulsionadores das matérias-primas no ano que passou. Provavelmente vai continuar a sua trajetória descendente. Eu diria que, como um todo, as matérias-primas ainda poderão valorizar-se em 2023, não serão, no nosso entender, o melhor ativo para investir nos próximos tempos. Porquê? Precisamente porque a queda do preço do gás natural poderá puxar isto para baixo, as matérias-primas alimentares andarão por ali, as matérias-primas de energia não vão valorizar-se muito mais face aos níveis atuais e como tal, acreditamos que a valorizar-se não será, e permitam-me que volte atrás, não vos quero tomar muito mais tempo, mas para percebermos a dimensão, não acreditamos que se valorizem 16% em 2023 como se valorizaram em 2022, de todo. Vamos ter valorizações single digit e quiçá lower single digit. Podemos estar equivocados, é a nossa visão à data, que pode variar, como vos disse, ao longo do ano, porque durante o ano a nossa visão varia, os nossos movimentos internos vão variando, ainda que possamos não alterar a nossa visão como um todo, podemos e fazemos várias vezes movimentos durante o ano, mas sim, acreditamos que as matérias-primas não são um dos nossos ativos preferidos para 2023. António, não temos mais perguntas que possam ter surgido entretanto? Obrigado, não há mais perguntas. Podemos encerrar o Q&A deste Outlook 2023. Muito obrigado, António Castelo Branco, pela tua ajuda. Muito obrigado a todos por me terem ouvido nesta hora e meia, cerca de hora e meia. Peço desculpa se foi muito extenso e se tomei demasiado o vosso tempo. Espero que tenha sido produtivo.
Espero que tenham tirado daqui indicadores que vos possam ajudar nas vossas decisões e, obviamente, esperamos que continuem a investir connosco. Obrigado, boa tarde.